Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast Código Imobiliário. Eu sou o Rodrigo Ferreira e vou dividir esse espaço, esse bate-papo com Fernando Nakashi. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. E Tomás Figueiredo. Olá, como estão todos? Tudo bem? Gente, mais uma presença honrosa e ilustre aqui conosco. Que bacana ter hoje nosso programa um cara que, resumindo muito o currículo dele, arquiteto urbanista, pós-graduado pela PUC Campinas, atual diretor de Planejamento Urbano e Meio Ambiente do Secov Campinas, professor da PUC Campinas. Nós estamos aqui com nada mais, nada menos que Alan Cury. Seja muito bem-vindo. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja uma manhã de muito trabalho, muita discussão boa e que a gente siga em frente aí com bons negócios. Seja bem-vindo, Alan. Recordando das épocas de colegial aqui, né, Fernando? Então, virou professor ainda também, olha isso. Preciso só fazer uma correção, ex-professor, tá? Eu fui professor da PUC de 2010 a 2012. Tá. Perfeito. Deu trabalho para muito professor. Ah, sim, por isso que eu estou fora. Brincadeira. Ele pagou a língua depois, né? Voltou como professor. Não, só um parênteses aqui, o porquê que eu saí, né? Na verdade, eu fui dar aula na engenharia civil como arquiteto. E o diretor um dia me chamou na sala porque eu estava levando muitos colegas da engenharia para a arquitetura. E isso não estava fazendo bem para a instituição. Então eu vi que eu estava no lugar errado, no momento errado, e eu me retirei gentilmente. Eu estava roubando aluno da engenharia. Que coisa, hein? Bom, Alan, você é sócio-diretor da Comurb. Conta para nós um pouco sobre a Comurb, as atividades e serviços que ela presta. Fala um pouquinho para a gente. A Comurb é uma empresa privada de planejamento urbano, desenvolvimento imobiliário. Foi fundada pelo meu pai em 1976, então já tem aí 40 e tantos anos, né? Precisa fazer conta já, 46 anos. E ela já nasceu com um DNA de desenvolvimento de grandes áreas, de expansão das cidades, de trabalhar um olhar urbanístico das nossas cidades, porque o Brasil, historicamente, ele traz para o ente privado o desenvolvimento da expansão das cidades. Nossas prefeituras, os nossos poderes constituídos, eles não têm verba, não têm olhar desenvolvimentista, né? Eles não têm condições de investimentos nesse setor, então acaba que a iniciativa privada faz esse trabalho e aí que a empresa nasceu com esse DNA. Nos anos do BNH, do Banco Nacional da Habitação, a gente ainda empreendia, a gente fazia empreendimentos imobiliários baseados no BNH e quando o BNH fechou, obviamente a empresa com 2.000 funcionários, ela teve um problema muito sério de liquidação do seu ativo, passivo, etc. Então com isso, meu pai acabou focando a empresa na consultoria e nos projetos e hoje eu e minha irmã, damos continuidade a esse legado que ele trouxe. Estamos aí no mercado atendendo todo o Brasil com muita alegria e muita paixão pelo que fazemos. É engraçado que a arquitetura é lindo, maravilhoso, né? O sonho e tudo mais, mas você atuando nessa parte muito técnica, mexer numa cumbuca onde muita gente não quer, né? Porque é trabalhoso pra caramba, né? Eu diria que não é tão nobre quanto sair em coluna social e... É difícil. E participar das mostras e tudo mais, que é muito mais glamouroso, né? A nossa área é uma área mais de trabalho na base, né? Na questão legal, na questão judiciária, enfim, todo o processo que leva o licenciamento de grandes empreendimentos. Resumindo, ou você sabe ou você não sabe, né? Não tem enrolação não, né? Ou você faz direito ou não faz, porque é difícil mesmo. E dentro desse tema aí, Alan, muita gente já conhece a Comurb, sabe da atuação de vocês a nível nacional aí, né? Mas em Campinas. Podemos falar um pouco dos projetos? Quais foram os principais projetos que vocês atuaram aqui em Campinas? Vamos lá, o portfólio é bastante extenso, né? Pelo tempo de empresa, você pode imaginar, mas eu vou citar alguns grandes exemplos aí. O Parque Prado, por exemplo, é um bairro planejado, talvez o primeiro bairro planejado de Campinas. É um bairro que foi o primeiro estudo de impacto ambiental do Brasil. Legal. Para fins imobiliários, né? Enfim, para fins de expansão da cidade. É uma fazenda muito bonita da Cristais Prado. E então a gente fez todo o planejamento urbano de ocupação
desse espaço, que gerou lotes de incorporação, que aí vários arquitetos trabalharam, tem condomínios de casas, condomínios de prédio, tem shopping, enfim, é uma cidade completa, um bairro completo. Como ele também, o Entre Verdes, do outro lado da Anhanguera, outro empreendimento de grande porte, aí um EA-RIMA mais detalhado, mais difícil, 2005, uma época em que a legislação estava ganhando maturidade. Também um bairro, esse um pouco mais focado no lote residencial. O Entre Verdes ou o Swiss Park? Desculpa, eu estou falando do Swiss Park e citando o Entre Verdes, perdão. O Swiss Park, obrigado. Swiss Park. Obrigado. É porque também o homem atuou no Entre Verdes também é muita coisa. Entre Verdes também é nosso. Se confunde, são tantos projetos que se confundem. A história dos projetos da cidade passa por eles, né? É verdade. É isso mesmo. Mas e aí? O Swiss Park, retomando aqui o raciocínio, ele foi o primeiro grande loteamento em que a gente conseguiu empregar a divisão de subloteamentos internos a ele. Então, são 19 fechamentos, 19 núcleos residenciais, e entre eles muita área comercial, tem o parque, enfim, é uma cidade viva, apesar da tipologia da época ser a casa entre muros e etc. Aí vem o Entre Verdes, né, que eu acabei falando, o Entre Verdes já altíssimo padrão, enfim, eu julgo dizer o melhor empreendimento residencial de Campinas. Ele teve um problema de lançamento, de preço, de estratégia, etc. Ele não vingou com a velocidade que deveria, mas quem frequenta o Entre Verdes hoje sabe o que eu estou falando. Enfim, não tem lugar análogo em Campinas ainda com a qualidade, com o potencial que aquele empreendimento tem. Então eu sou fã dele, apesar de ter participado do projeto, sou fã pelos atributos que ele tem, que acho que são fantásticos. Depois tem o Arborais, que já vem para uma classe média alta, já um padrão mais acessível à grande maioria da sociedade. Enfim, são inúmeros empreendimentos aí que a gente vem desenvolvendo, que eles acabam, de uma certa forma, trazendo benesses ao seu entorno, que eu acho que esse é o nosso maior papel. O desenhar o loteamento em si, ele não é complexo. Seguir as leis, etc., é uma obrigação de todos. Mas trazer legados para a região é fundamental, e isso a gente faz com muito carinho e, graças a Deus, até aqui a gente tem tido bons resultados com isso. Pode falar, Bruno. Eu posso só fazer um comentário? Claro. Você falou, né, que o que é complexo, né? Desde talvez da última administração aqui em Campinas, a gente vê uma vontade, um engajamento muito grande da administração do poder público em estar querendo participar, entender, aprender, discutir novas diretrizes e tudo mais, né? E Campinas sempre foi uma cidade complicada para isso, né? Hoje ainda não é das mais fáceis, mas você deve ter passado por essa época antiga aí, né? Nós estamos indo lá em 2005 e tudo mais. Sim. Hoje os caminhos devem ser mais fáceis, mais maduros, vamos dizer assim, né? A atual gestão da nossa prefeitura, ela tem um olhar para o mercado imobiliário um pouco mais positivo. Exato. Ela entende como uma parceria em que atrai para as cidades dividendos. Porque, de fato, cada empreendimento desse, ele transforma uma gleba rural, que paga uma taxa para o INCRA, que é federal, é uma taxa irrisória, transforma em metro quadrado IPTU. O valor do IPTU de Campinas, todos sabemos que ele é acima da média, enfim. E, além do IPTU, ele traz muito emprego, empregos geram novos impostos, a venda de materiais gera novos impostos, a venda imobiliária tem impostos, enfim. Então, ele alimenta toda a cadeia econômica que o nosso país optou por seguir. Então, o empreendimento imobiliário, quando segue a lei, quando ele faz como tem que ser feito, ele é muito benéfico à sociedade como um todo. Gera áreas públicas, gera escolas, gera centro de saúde, gera, enfim, todos os equipamentos necessários para a comunidade. E, além disso, empregos e moradia, que também é uma demanda de todos nós, né? Cada um de nós aqui tem o seu morar, e ele pode ser qualificado ou desqualificado. Quando qualificado, seguindo a lei, ele traz muitas benesses para a sociedade. E deve ser uma coisa muito curiosa, né? Porque é como se você tivesse uma tela em branco que você vai pintar com as cores, que é a concepção de um projeto, as necessidades, as demandas, as novidades do mercado. Isso deve ser muito bacana, né, Alan? Para vocês, você tem uma pedra preciosa que quem vai fazer a lapidação em si é quem está lá desenhando, né? Isso é muito satisfatório. É uma poesia, realmente, né? É um prazer enorme participar disso. Mas cada vez mais essa poesia vai se perdendo pelas legislações, né? Eu brinco que a legislação ela é sempre criada
para tentar diminuir o impacto negativo de alguma ação que alguém fez. Então, vem uma lei que vai dar regramento para aquilo e vai cada vez mais engessando, né? Hoje, Campinas, por exemplo, a gente tem um plano de diretrizes viárias que é praticamente um loteamento da cidade como um todo. E quando você quer fazer alterações, você quer buscar soluções melhores, menos impactantes ao meio ambiente ou de melhor fluidez da mobilidade, etc., você fica restrito a algum engessamento pelas diretrizes. Então, isso tem um lado bom, um lado ruim, né? A gente sabe onde a cidade quer chegar, isso é fundamental, isso é parte do planejamento público, mas a gente tem alguns limites na criação. Dentro desses limites, aí a criatividade, a gente tem que estar estudando, viajando, pesquisando o tempo todo para poder tirar desse limão uma bela de uma limonada, né? Esse é o nosso desafio. Então, mas eu ia comentar que eu me recorde, assim, dos mais antigos projetos de grande porte, eu acredito que foi o Swiss Park que iniciou aqui, né? Existia o Alphaville ali da saída de Mogi. O Parque Prado junto com o Alphaville Parque foram Prado, os dois grandes em momento É que o Parque Prado é um bairro, né? Mas todos eles são, né? É uma questão de tipologia. A diferença do Parque Prado para o Alphaville, ou até para o Swiss Park, é que a sociedade buscou a tipologia do muro no início como uma questão de segurança, mas isso já superou faz tempo. Não é só a segurança, mas sim as microcomunidades. Então, para você ter alguma relação de vizinhança saudável, seu filho brincar na rua, tal, a tipologia de muros acabou atraindo grande parte dos consumidores. Então, hoje é muito mais fácil a gente fazer um empreendimento com muros, apesar de todas as restrições que ele tem, para o mercado, mas não para a sociedade. Enfim, aí tem uma discussão que é um pouco mais filosófica. A gente está, inclusive, agora aprovamos um estudo de impacto ambiental de um novo bairro para a cidade, numa região, diria que é o filé mignon da cidade, e é um bairro aberto como o Parque Prado. Então, a gente está voltando um pouco aos bairros abertos, buscando mais essa interação social. Mas é muito difícil, porque, de fato, para você ter a segurança do seu filho na rua, para ele andar de carrinho de rolemã, empinar pipa, etc., sair do celular, não é fácil. E os fechamentos com pequenos núcleos, 200, 300 lotes, são muito mais factíveis para isso. Então, isso acaba atraindo. Então, o Alphaville, ele tem o DNA deles formado nessa comunidade alfa, né? Eles têm um estilo muito próprio pelo Brasil todo, que é um case de sucesso, sem dúvida nenhuma, mas que eles fazem os grandes fechamentos. Campinas, como eu falei da legislação, dá um passo atrás e fala, não, peraí, grandes fechamentos como Alphaville nunca mais, por causa dos impactos de mobilidade, transposição da área, etc. Então, ela dá limites de áreas para você poder fazer esses fechamentos. Então, o case que trouxe isso foi o Swiss Park, que nessa discussão, imagina eu fechar lá 5 milhões de metros quadrados com muro e fazer daquilo uma única comunidade, seria uma coisa realmente difícil de administrar, ia precisar ter um prefeito lá dentro, né? Então, lá foram feitos vários fechamentos, cada núcleo tem a sua voz ativa dentro de uma comunidade do todo, enfim, isso acabou funcionando de uma forma melhor, que hoje é o que a legislação nos permite fazer, tá? Então, esses realmente são os dois cases que são marcantes para a nossa geração. Antes disso, a gente tem lá o São Conrado, por exemplo, uma grande área, né? Eu não vou lembrar agora o tamanho do São Conrado, mas são mais de 1.000 lotes lá dentro, enfim, que era um fechamento precário à época. Quer dizer, de lá para cá, a gente sente as evoluções dos empreendimentos. Não estou dizendo em qualidade de vida, não é isso, mas de qualidade urbanística. Então, hoje, o que se fez no São Conrado não se repete, o que se fez no Alphaville não se repete, o que se fez no Swiss Park também não se repete. Já evoluímos dessas etapas. E assim vem essa construção da cidade brasileira, que é um país a se construir. Eu não sei se vocês sabem, 92%, 93% da população brasileira vive nos núcleos urbanos, e os núcleos urbanos representam um pouco mais aí de 7%, 8% do território nacional. Nossa. Então, nossas cidades são cidades a se construir. Isso, para nós que trabalhamos no mercado imobiliário, é uma ótima notícia. A gente tem trabalho para gerações. Lógico que nós precisamos nos atualizar, enfim, trabalhar bem para entender os nossos públicos-alvos, né? Hoje, o nosso público-alvo já é uma geração abaixo da nossa, aqui da mesa,
Então, como é que a gente atende os anseios dessas pessoas? Não é mais tão fácil assim, né? Eu não posso mais fazer lote de 1.000 metros quadrados achando que todo mundo quer ter seu jardim, quer ter sua piscina, seu cachorro, etc. A vida vai mudando e a gente tem que estar atento a tudo isso. Você pega o país, né? As grandes cidades é uma verdadeira bagunça, né? Prédio baixo, prédio alto, casa, não sei o que lá. Você ter parâmetros pré-estabelecidos, fazer a coisa deslanchar, como por exemplo, voltando ao Swiss Park, porra, puta de um case de sucesso, né? Você tem as áreas ali dos muros, vamos usar o termo do Alan, você tem os prédios, hoje entrou muito comércio, escola e tudo mais. E eu lembro, eram terrenos que custavam 80 mil reais, 70 mil reais na época dos lançamentos, hoje o mesmo terreno vale 600 pau. Não é? E tem casas lá dentro com o valor de casas no Alphaville. Exatamente, exatamente. Foi um núcleo de Campinas onde foi muito aceito, né? Muita gente de fora veio para cá, muita gente de São Paulo, Jundiaí, Vale, abraçou muita gente. Quando teve o lançamento, que foi num casarão, né? Aquilo era da Fundação Bradesco. Sede da Fazenda. Era da Fazenda Bradesco. Cara, um terreno custava 80 mil reais. No lançamento. E eu não sei se vocês lembram, teve fila na Anhanguera. Teve. No dia da abertura de vendas. E foi realmente um case único. A gente tinha a certeza do sucesso pelas pesquisas, mas a realização do sucesso é sempre muito bem-vinda, né? Às vezes as pesquisas falham. Sim. Às vezes o público não absorve. E o campineiro daquela época olhava para aquela região como a borda da cidade. Então, atrás dele, a gente tinha lá o Osiel e Monte Cristo. Sim. Que, aliás, fizemos belos trabalhos de recomposição ali do Osiel e Monte Cristo, ajudando a comunidade, fruto do empreendimento. Porque desmontamos muitos prédios do Bradesco, com uma qualidade construtiva maravilhosa, então caixilhos de alumínio, etc. Tudo isso virou igreja, virou creche. Legal. Enfim, a gente reaproveitou esse material, que até hoje está lá no Osiel e Monte Cristo, e foram contrapartidas diretas e indiretas dos empreendedores da época, nem sempre por força de lei, mas às vezes por força de questão social mesmo, de olhar para aquela comunidade e entender a necessidade de ajudá-los. Então, a gente frequentou bastante lá e fizemos bons projetos ali dentro. Mas, realmente, a realização desse sucesso foi muito gratificante no primeiro momento e depois impressionou o quanto absorveu, né? A cidade de Campinas não era consumidora direta. Tinha ali nas bordas da região o Nova Europa, ali aqueles trechos mais próximos do Swiss Park, que olhavam para lá com um olhar muito melhor, que fazia parte da cidade mental deles, aquela cidade em que cada um de nós tem a sua e que a gente frequenta, o nosso recorte Campinas. Para eles aquilo era uma extensão do recorte. Então para eles funcionou muito bem. Mas funcionou muito melhor para as pessoas que vêm a Campinas buscar oportunidades, trabalho, está perto de Viracopos, está perto de São Paulo, está perto das estradas, enfim, litoral é muito fácil para a gente acessar. Então, quem era de fora e olhou para aquilo falou, nossa, eu estou num pivô, num cruzamento rodoviário que não tem igual. Quem trabalha em São Paulo, já chegando na cidade, já para ali na beira da Anhanguera, desce do ônibus, já está em casa. Isso é uma maravilha, né? Então, para esse público, realmente foi um empreendimento que trouxe bastante qualidade, né? Sim. Me fala uma coisa, a gente está falando do Swiss Park, daí você falou do Nova Europa, né? O Nova Europa, quando você trabalhou no projeto do Parque Prado, né? O Nova Europa, ele já era um bairro mais antigo, já existia ali, e daí você pega uma outra criação de um case animal, né? Que o fruto da exploração da Rossi, né? Com mais ênfase, e prédios maravilhosos, né? Então pegou também. Você tem o toque de Midas, não é possível. Qual que é o último que você trabalhou agora, que você falou? Esse último eu não que posso falar. Que você não pode falar? Não posso falar ainda, infelizmente. Ô, Fernando, acho que a gente não precisa perguntar o último, a gente tem que saber do próximo. Não, então o próximo é o melhor. Essa é a informação privilegiada, entendeu? Essa é a pergunta de 1 milhão. Aquele que agora cedo eu passei no escritório para dar algumas diretrizes e tal. Esse é o maravilhoso, esse vai quebrar a banca, vai ser muito bom. Mas esse também eu não posso falar ainda. Mas é bacana essa sua análise do Nova Europa como pivô desses empreendimentos, né? Eu lembro muito bem visitando a fazenda da família Prado, que tinha uma conexão da Washington Luiz, não é da Washington Luiz, é aquela conexão da lateral do shopping que atravessa o córrego e vai para o bairro existente, que tem ali a Baden-Powell, enfim, todo aquele trecho que naquela época era o fundo de bairro, né?
Então, isso ainda meu pai, genialidade dele, que ele olhou aquela via, ele traçou uma avenida, ele fez uma conexão simples, mas que trouxe um público-alvo gigantesco para dentro do empreendimento. Verdade. E que então o que era fundo da cidade virou um contexto urbano maravilhoso. Aquilo foi um ponto em que, quando você está nessa via, olhando para a direita, você tem o Chácara Prado, que é um fechamento, e para o lado esquerdo você tem shopping e os prédios, né? E aí o adensamento, que é tão importante para a segurança e para a vivacidade das nossas cidades, né? Então, realmente, ali a gente contou também com genialidade de bons profissionais da época. Eu vou lembrar aqui do Fábio Penteado, arquiteto campineiro, que fez o Centro de Convivências, enfim, um cara que tinha um olhar para a cidade maravilhoso, e nesse momento a gente convivia muito com ele. Então, ele fez o primeiro conjunto de prédios ali do Parque Prado, se não me engano, chama Debré, o de tijolinho. É isso mesmo. É isso, né? É isso mesmo. Que aquele conjunto é maravilhoso. É muito bom arquitetonicamente falando. Então, ali, esses empreendimentos trazem essa oportunidade da gente trazer para Campinas não só o empreendimento de estrela, mas, assim, o contexto urbano maravilhoso que essa cidade merece. Sim. Campinas, ela não é tão rica na questão urbana, na generosidade dos seus eixos e tudo mais. Ela é rica pela ocupação e pelo poder que essa cidade tem, que é maravilhoso. Então, esses empreendimentos acabam trazendo um pouco de qualidade aí que as pessoas elas conseguem sentir na pele, né? O Parque Prado, você vai às 10 da noite, você vê famílias, cachorro, criança andando na rua, num bairro aberto. Claro, para dentro dos condomínios tem as portarias, sim. Mas as pessoas utilizam da rua. Isso é fascinante, né? Isso é muito gostoso de vivenciar. Você não pode mais ter... Você quer montar um condomínio, seja ele vertical ou horizontal, você quer se proteger, quer proteger sua família, mas os empreendedores e as pessoas que moram nesse condomínio não podem deixar de olhar para a micro-região, ou seja, você deu o exemplo do Parque Uziel, independente do que é aquilo, do ponto de vista de cada um, eu sou completamente contra a ocupação, acho que não deveria deixar de jeito nenhum, mas bom, tá ali e tudo mais. Então, nós como iniciativa privada, o que a gente pode fazer para melhorar a convivência? Porque você não pode fechar o olho e levantar um puta de um muro gigante e falar, daqui para cá, sei lá, se dane. Ele lá, eu aqui. Não tem como, cara, porque faz parte. As pessoas de lá trabalham nas casas, prestam serviço para as pessoas, convivem passeando na rua, como o Alan falou, né? Então, senão... Usam do mesmo supermercado, usam dos mesmos equipamentos. Exato, enfim, né? Não tem como você... Então, esse olhar é muito importante na base, né? Quem é quem desenvolve cada um desses projetos, né? Não, e assim, é muito gostoso, ouvindo o Alan conversar conosco, o amor que existe pelo urbanismo, né? Então, assim, eu acho que quando a gente fala desses profissionais, do seu pai, inclusive, obviamente, a paixão e o legado que eles deixam para o município em cada projeto, em cada toque deles lá de uma caneta, tudo é uma história de amor pela cidade. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. É bacana. Eu cuido da venda, então eu quero vender. Não interessa dar onde vem a água, eu quero puxar com o rodo, né? Mas, e às vezes a gente acaba esquecendo esses detalhes. E tá na mão desses caras aqui, né? Esse olhar. Agora, você falou de um negócio que me deixa muito triste. Eu que sou nascido em Campinas, né? Nasci no Cambuí e tudo mais. Centro de convivência. O que aconteceu? Largaram mão, acabou. Dá dove aqui no negócio lá. A gente não Ninguém pode sabe o falar que faz com aquilo, cara. do Maravilhoso. centro de convivência sem falar da cidade como um todo, né? A gente você comentou, puxou esse assunto das gestões anteriores. Eu não quis entrar muito a fundo, porque às vezes dá até um pouco de desconforto, né? Mas, enfim, a gente teve aqui uma sucessão de gestões em Campinas que elas foram um pouco negligentes com o seu patrimônio. E o centro de convivências foi um absurdo sem tamanho. É um prédio, a história rápida dele, sem entrar muito no mérito, Fábio Penteado participou de um concurso para um teatro de ópera no Taquaral e o projeto dele ficou em segundo lugar, um projeto modernista, de concreto e tal. Um projeto neoclássico, daquele tradicional à época, foi o vencedor. Só que o Fábio Penteado foi premiado internacionalmente pelo seu segundo lugar. E a prefeitura, à época, vendo aquilo, falou, opa, tem alguma coisa de errado que não está certo aqui, né? A gente vai executar um projeto em que o segundo lugar foi premiado. Peraí, né? Então deu aquele descompasso na época e a solução dada foi olhar para o centro
a expansão do centro, ou seja, entre Centro e Cambuí. Tinha lá a Praça Fluminense, que era uma praça na cidade, e tinha um trecho ali a ser desapropriado. A prefeitura fez esse trabalho de criar a praça hoje existente do Centro de Convivências e convidar o Fábio Penteado a desenvolver ali um novo projeto de um teatro para a cidade. Só que um teatro de arena. Então, o Fábio brilhantemente fez aquele projeto, eu sou fascinado por ele, eu tenho na minha sala de reunião uma maquete desse projeto, uma impressãozinha 3D dele, em que ele fez o teatro tradicional e fez o teatro de arena, aquele teatro externo, né? Aquelas arquibancadas. Sim. Quantas às vezes, na nossa infância, a gente não frequentava ali com muita qualidade, né? Então, assim, não é muito tempo que ele ficou abandonado, mas o tempo foi suficiente para que ele fosse desconstruindo. A infraestrutura não sofreu atualizações, o mundo mudou demais, e a estrutura também não teve nenhum tipo de trabalho de manutenção básica. Então, quase que aquilo vira uma ruína de fato. Chegou-se, a gente participou de algumas discussões em que a prefeitura discutia demolir e construir de novo, ou construir outro prédio, ou fazer um novo concurso. E a gente defendeu com unhas e dentes aquilo. À época eu era presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil em Campinas, e a gente defendeu com unhas e dentes de que ninguém tocava naquele prédio para demolir, e sim restaurar. Aquilo é um patrimônio em que a gente viaja o mundo para visitar, e quem vem de fora, sabedor da história e olha para aquilo, fica assustado, né? Então foram vários anos dele ficar fechado, a orquestra foi lá para dentro, tentou fazer daquilo uma sede, a Orquestra de Campinas também sofre muito com isso. Era uma sede que não tinha estruturação adequada, então daí ela foi para um galpão lá no pátio ferroviário, que também não era adequado, então, quer dizer, vai jogando nos cantos, né, a orquestra. Campinas é uma das poucas cidades que tem 3 orquestras, principalmente a da Unicamp e a da Prefeitura, 2 orquestras fantásticas, internacionais. Poucas cidades no mundo têm mais de uma orquestra, né? Enfim, voltando ao Centro de Convivências. Aí o governo do estado, não sei se vocês lembram dessa história, o governo do estado deu a Campinas 50 milhões de reais para fazer um novo teatro de ópera, que ia ser no Swiss Park. Projeto do Carlos Bratic, um bom arquiteto, um fantástico arquiteto de São Paulo, que o Swiss Park, os empreendedores do Swiss Park doaram à cidade esse projeto para que fosse lá no Swiss Park. Então o governo do estado ia construir esse teatro lá. E a comoção da cidade foi tamanha no sentido de, para que um novo se a gente tem um que está caindo? Vamos restaurar esse? Então essa discussão tomou corpo. Aí, se não me engano, na gestão Jonas teve um entendimento um pouco mais assertivo sobre isso, então deslocou recurso para o restauro desse prédio, e isso vem sendo feito. Então, assim, como é um trabalho hercúleo, grande, pesado, enfim, demora. Mas está em vias de ser reaberto, e para boa surpresa da cidade, com qualidade. Então o espaço está ficando muito bonito, a gente acompanha. Ah, tá mesmo? Então, tá, legal. Então é uma notícia boa para trazer, principalmente para a região, porque aquela região ela apaga a luz, né? Ela some do mercado por conta do abandono, né? O que era um lugar de convívio das pessoas, que tinha as feirinhas, que era super bacana, de domingo, enfim, que no mundo inteiro existe. De repente ele começa a ficar relegado àquela vida marginal, àquela vida que não traz qualificação para o seu entorno, né? Exato. E aí a segurança começa a ser mais ostensiva, aí afugenta as pessoas, enfim, é o caminho inverso daquilo que a gente deseja. Então, o Centro de Convivências, ele hoje, acredito eu, que está num caminho positivo de volta à vida, tá? Então, isso é uma boa notícia. Não posso afirmar com todas as letras, porque eu não tenho domínio sobre as obras, sim, enfim, sobre o que está sendo feito, mas a gente não pode abrir mão desse empreendimento de forma alguma. Mas assim, é uma coisa curiosa. Na última semana, nós fomos atender clientes em Ribeirão Preto. E andando de Uber de um lugar para o outro, e isso foi uma coisa sensacional. Era um ex-morador de Campinas que está em Ribeirão Preto há 8 anos. E mais ou menos da nossa cidade. Ele me vira saudades de Campinas, do Centro de Convivência do Café Ricoleta. Eu falei, nossa senhora, desenterrou o café La Ricoleta. É verdade. Então, assim, e era um local que todo mundo frequentava à noite. Sim. Delicioso, tranquilo para parar. Você ficava era o nosso Subway, né? Era o nosso o subsolo da alegria. Exatamente, assim, no coração de Campinas. Então, realmente, assim, uma área dessa relegada não faz sentido. Não faz sentido. De uma imbecilidade gigantesca largar a mão daquilo lá. E aí, infelizmente, são vários os casos de Campinas nessa mesma situação. A gente está falando mais importante. De um ponto pivô
que você, na sua cidade mental, tem ele como central por Ah, conta da sua relação com o Cambuí, né? Exato. Cada um de nós aqui tem a sua, enfim, é fantástico. Eu tive a honra de morar de frente para o Centro de Convivência, num edifício que chama Ouro Verde, e eu morava no 4º ou 6º andar, não lembro, acho que era 6º andar, e eu via da minha varanda a arena. E quantas não foram as apresentações da orquestra ali? Benito Juarez. Cara, Pô, sensacional, verdade. não tenho o que falar. Camarote VIP. Passagem de Esquadrilha da Fumaça, dando rasante nos prédios, que não podia ser tão baixo que os prédios, mas fazendo o show aéreo em cima daquilo. Quer dizer, pô, era a cidade viva, né? Exato. E é uma coisa né? simples, entretenimento de graça para a Pra população. é. por aí E vai. assim, cara, a orquestra tá aí, a orquestra se apresenta hoje lá no Castro Mendes. Pouca gente vai, porque você precisa tirar um bilhete, você vai para um teatro fechado. A arena é outra história, Ó, a arena é aberta, a arena é vida. Né? Castro Mendes, poxa, minhas filhas fazem a apresentação todo ano, né, de dança, ginástica e tudo mais. O ano passado foi no Castro Mendes. Deprimente. Pois é. Deprimente. Você vai Castro Mendes onde parar passou o carro, por um restauro recente, mas péssimo. Eu não sei quem que fez. Pois é. Ou que não é culpar quem fez, mas a verba que deram, eu não sei, mas péssimo. É uma judiação, O cara. entorno lá delicado demais. Não, né? terrível, perigoso. Então, tudo ruim. Tudo ruim. Mas Você aí tem- vem uma outra nova e notícia daí- boa para essa região, que é o pátio ferroviário, né? Que a gente vai passar agora por toda uma transformação É verdade. de longo prazo, mas que o teatro faz parte desse contexto, né? Então talvez o teatro ali ganhe um pouco mais de luz. Você está falando da Essa parte aí. da estação da FEPAS. Da estação FEPASA, da estação da Paulista, né? Voltando ao nome histórico, quer dizer, Campinas foi um grande hub dos trens, assim como é das rodovias, hoje dos aeroportos, enfim. Campinas sempre teve esse viés poderoso de logística mundial. Sim. Isso é muito importante. Não é à toa que Campinas é pujante. A gente tem que entender isso. Não é porque a gente escolheu Campinas para ser a melhor. Campinas é porque ela é pela questão geográfica. As estradas que passam aqui, anterior a ela, os trens que cruzavam essa cidade. Então, a gente teve antigamente aqui as maiores companhias férreas do mundo operando Campinas, que era a Mogiana, era a Paulista, era a São Paulo Railway, enfim, todas elas ali, eram várias na época. Os fazendeiros criavam as suas companhias para escoar a sua produção. E que fazia ali foi a nossa, uma das centrais, né, de distribuição, que era da Paulista. Então ali os passageiros chegavam por Campinas ali no centro, enfim, o centro era pujante por conta da estação. Os trens deixaram de ser fundamentais para a nossa sociedade, então aquilo virou mais uma vez um buraco sombrio na cidade, abandonado por muito tempo, e agora começa a ter uma reversão, enxergando um potencial que, vou dizer, pouquíssimas, se não unicamente Campinas, cidades no mundo, tem um pátio daquele tamanho disponível para um novo desenvolvimento imobiliário, cultural, gastronômico, de mobilidade, que agora o Tiquitim, lá o trem intercidade está chegando aí do governo do estado, e isso é fato, isso vai acontecer. Então a gente vai começar a embarcar de lá para São Paulo em 60 minutos, 70 minutos. Vai mesmo? Vai, isso já está em operação. Vou fazer um spoiler aqui. Eu fiz Campinas-São Paulo de trem, Americana-Campinas de trem, já pelo trilho que vai ser usado. Legal. Obviamente é um trecho antigo que precisa de reestruturação, duplicação, triplicação de linha, mas ele é funcional hoje. Hoje, se a gente quisesse, a gente iria para São Paulo em 90 minutos de trem com tranquilidade. Passando por lugares não tão bonitos. Por quê? Porque estão abandonados. A hora que a gente começar a usar, as coisas vão transformando. Bonitos no sentido de vivos, né? É natural. Então, hoje a gente anda, parece o Walking Dead, né? Você vê gente caminhando pelos trilhos que você fala, gente, a pessoa não entra na cidade, né? É triste isso, ver o ponto que o ser humano chega. Mas a hora que ele começar a ter fluxo de viagens, esse povo, ele vai buscando outros caminhos. Infelizmente, a gente não vai resolver o planeta. Sim. Mas ou ele vai voltar para o mercado formal e buscar ali a sua solução social, ou ele vai buscar outros caminhos para ele seguir, enfim. Vou fazer uma pergunta. Você falou do trem. Vamos falar do trajeto dele. Né? Ele vai sair de onde? Ele vai sair da estação central ali. Não, vamos de São Paulo para cá. São Paulo da Barra Funda. Tá legal. Então ele sai da Barra Funda, ele vem direto Campinas e faz parada e... Vamos entrar nesse Jundiaí, aí, ó. alguma coisa? O TIC, o Trem Intercidades, ele vai para São Paulo, Jundiaí, Campinas. Legal. Campinas, Jundiaí, São Paulo. Tá. Ele faz esse pivô. E o TIM, que é o trem intermunicipal, esse vai para Louveira, vai para Cabriúva, Cabriúva não, Louveira, enfim, Aí Caieiras. outra linha. Tá. É a mesma linha, Tá. só que ele tem mais paradas. Então, o que um leva 60, 70 minutos, outro vai levar
90 minutos, vai ter mais paradas. Para quê? Para absorver também demandas dessas cidades para chegar a São Paulo. Esse que pode chegar à Americana. Então, por isso que precisa de um pátio ferroviário renovado, né? Qualificado. Pegar um trem daqui e chegar lá em São Paulo, em, sei lá, 60, 70 minutos. Mas você chega, você consegue parar o carro aqui em Campinas, legal. Imagina. Você vai, a iniciativa privada vai poder explorar. Barra Funda tem metrô de lá? Porra, Barra Funda animal, Você vai poder aqui almoçar, tomar um café da manhã, já pegar seu trem e ir embora. Pô, é surreal. Você vai um sonho... num show de rock no Allianz. Não vou falar de futebol porque não interessa. Mas num show de rock no Allianz, você vai de trem, cara. Vai de trem. Pra que você vai pagar R$200 numa vaga de estacionamento? Exato. Entendeu? Você vai com mais segurança, garantia de tempo, enfim, conforto. Não vejo a hora. Evita congestionamento. Não, você evita dor de cabeça, você chega descansado, você pode ir lendo um livro se quiser, né? Enfim. Mas existia aquele projeto também que ligava o Viracopos a São Paulo. Esse aí não caminhou? Esse projeto continua vivo. Hoje o nosso secretário de Planejamento de Campinas, o Marcelo Colutini, ele tem um olhar muito atento a isso. O governo do estado tem um olhar muito atento a isso. O problema dele é custo. Custo e viabilidade. Então, a gente ainda está correndo atrás de dizer, será que as pessoas vão deixar de ir de carro a Viracopos? Eu diria, eu com certeza deixaria, porque teve uma vez que eu precisei ir para Viracopos logo cedo, 6h15 da manhã, era meu voo, então era 5 e pouco, eu fui, eu falei, quer saber, vou pegar o anel viário, vou até o final e vou virar ali na Miguel Melhado e vou... Cara, acho que foi o maior risco da minha vida que eu corri, foi nesse trajeto, eu quase fui pego 2 vezes por 2 grupos ali. Quer dizer, você fica refém de uma situação de entorno de Viracopos que não faz sentido. E se, por qualquer motivo, um caminhão tomba, não sei o que, eu perco o voo. Simples assim, né? Então, para quê? Se eu tenho um trem que me garante que eu vou chegar, cara, eu saio de casa no horário certo, paro meu carro na estação com conforto, com segurança, entro com a minha malinha no trem e vou para Viracopos, seria fantástico. Agora, qual é a demanda real? Viracopos, ele é fabuloso nos passageiros, mas muito mais nas cargas. Então, ainda existe esse gap aí que a gente precisa vencer. Talvez os empreendimentos imobiliários do trecho possam ir ajudando aos poucos a fazer esse caminhamento, que pode ser um VLT, não precisa ser um trem, né? Que fique claro isso, um bonde moderno. A gente vai para, sei lá, vamos falar de quantos lugares no mundo, né? Barcelona, você tem lá o VLT passando em cima de gramado, em parque maravilhoso, as crianças brincando. Vamos ser mais tropical? Rio de Janeiro, o VLT da Copa, passa ali na praça lá do Botafogo ali, tranquilamente, trechos mais urbanizados com uma motinho na frente para o pessoal respeitar o trem. Acontece acidente? Acontece, como acontece com o teu carro, com o ônibus, enfim, com o avião. Então, assim, acidentes são normais, a gente tem condições de fazer isso dessa forma. Então, um modal simples, confortável, climatizado, com tempo e garantia de origem e destino, seria fantástico, sem dúvida nenhuma. Alan, eu queria, aproveitando aqui essa deixa, perguntar o seguinte. Quando a gente busca inspiração em outros projetos, em outros países, o que hoje é referência para vocês? Cara, bela pergunta. Boa, a pergunta boa. Hein? Apertei agora, hein? Não, assim, a melhor referência para a gente é o que a gente sente na pele, o que a gente vivencia. Então, nativamente, nós estamos numa atividade que nos obriga a viajar muito e conhecer muito. Recentemente, a prefeitura foi visitar a Coreia como uma nova tipologia das cidades inteligentes e da alta tecnologia, etc. E eu dizia para eles, falava, tomem cuidado, lá tem dono. Sociedades que têm dono fazem o que o dono quer. Não é o caso de uma democracia como a brasileira. A gente aqui não tem o poder, o condão de falar, eu quero fazer isso e vou acontecer. Não. Passa para chegar nesse resultado final de todos os empreendimentos que a gente conversou aqui, passa por um crivo que talvez na humanidade seja o pior deles. Passa por toda a sociedade, todos os órgãos públicos, governo federal, estadual, municipal, as ONGs, as entidades, os conselhos, enfim, é uma guerra que a hora que você concilia essa guerra, você tem o resultado ali. Então, é muito difícil. Falei de Barcelona. Barcelona, para mim, é um case maravilhoso, mas eu não consigo replicar Barcelona em Campinas, por uma série de fatores. Inclusive porque lá tem um rei, né? Você tem a Espanha, apesar de ter lá a briga entre eles, também tem os conflitos, cada um tem os seus problemas, mas, enfim,
A gente tem que tomar muito cuidado com os cases internacionais. Outro muito clássico usado no urbanismo, Paris, né? Paris, 7 andares, tudo equalizado, aquela cidadezinha boneca, né? Que você vai lá, você para num café, olha para cima, você tem a paisagem. É uma coisa linda. Serve para Campinas? Não serve. É a realidade dos franceses, não é a nossa. Então, isso é gostoso. A gente tem que viajar, a gente tem que conhecer, a gente tem que absorver tudo de qualidade desses lugares e tentar enxergar como fazer aqui. Aí não é fácil, não. O desafio não é brilhantismo, não. Isso é bem complexo. As nossas legislações, elas são reconhecidas internacionalmente como as mais severas. A legislação ambiental brasileira, ela é case para o mundo. O mundo deveria fazer o que o Brasil faz. E a gente reclama, né? Outro dia eu recebi um vídeo aqui dos caras falando da Alemanha, que agora os animais silvestres andam pelas praças, ai que lindo, não sei o quê. Cara, o que a gente faz hoje aqui é muito mais do que isso. Mas é que eles fazem disso marketing, eles vendem esses produtos. E o brasileiro, a gente gosta de ter aquela sensaçãozinha de que aqui as coisas não são tão boas e tal. Vou fechar o recorte, né? O paulista aqui, o estado de São Paulo, né? A gente reclama muito da nossa realidade, mas se você olhar para os novos passos brasileiros ou paulistas, são muito melhores do que os cases internacionais, em termos de preservação, em termos de respeito, em termos... Agora, a gente tem um problema severo aqui, que é segurança pública, qualificação da nossa população. A gente tem em São Paulo ainda, próximo de 5% da população não é alfabetizada. Então, o choque social ainda é muito grande. E isso para as nossas ruas é terrível. Eu vindo para cá hoje cedo, perguntei para o Rodrigo, tem estacionamento lá? Não, parar na frente é tranquilo. Legal, tranquilo, mas a gente já tem essa ânsia de, onde que eu vou parar o carro? Como é que eu vou andar na calçada? Não é tão natural assim, né? Óbvio que Campinas, ela tem uma qualidade ímpar também, a gente consegue fazer isso, mas tem lugares que não. Outro dia eu paguei em São Paulo R$90 de estacionamento para ficar, 8 horas parado o carro. Então, quer dizer, a gente vive essa divergência social muito grande. Então, como a gente trazer os exemplos do mundo para cá? Cara, assim, em termos de urbanismo, o nosso urbanismo ele é muito mais americano do que europeu. Em termos de tipologia habitacional também. A gente gosta do carro. Isso é uma característica brasileira. Tem gente que defende que, não, imagina, usar 1 tonelada para ir para trabalhar e voltar, não faz sentido e tal. Eu respeito. Mas eu também gosto de carro. Então, eu não me vejo nessa vida 100% sem carro. Mas eu poderia, sim, ter um transporte público de qualidade, usar menos o carro, minha filha ir para a escola de outra forma? Sim, poderia. Mas existe uma questão muito cultural brasileira, que é o automóvel. Então, assim, ele é o destruidor da nossa sociedade? Jamais. Quem destrói a nossa sociedade somos nós. O jeito que a gente usa eles. Então, está vindo aí uma nova geração de carros, ou por hidrogênio, ou elétrico, ou de qualquer forma, até os carros a combustão. Hoje um motor 1.4 turbo fala mais do que um motor da nossa época, um 6 cilindros, 3.0, não sei o quê. Então, por que isso está acontecendo? É uma preocupação ambiental. Então, o ser humano tem a capacidade de transformar o seu dia a dia. Como é que a gente aplica isso para a nossa realidade brasileira? Esse é o desafio. Não passa, infelizmente ou felizmente, só pelas mãos do arquiteto, né? A gente não tem esse condão de resolver a sociedade, passa pelo coletivo. Então, um bairro aberto hoje é uma questão de consenso entre pares. É o conversar com o mercado de venda e falar, e aí, vai dar negócio? Por que prédios, lançamentos no Cambuí vendem tão bem? Ou até quando vendem tão bem? Será que cabe um pouco mais às margens da cidade? O que é legal na região do Taquaral? É o parque agrega valor quanto? O supermercado, agora tem um supermercado aqui no Taquaral, nas duas pontas. Quanto isso é importante? E aí, se você andar aqui nas quadras do entorno de onde a gente está, qual a transformação que está acontecendo? Por quê? Porque antigamente aqui era estritamente residencial, não podia nada. Então, tudo que você ia fazer aqui eram lotes grandes, você tinha que morar em casa grande, não funcionava. Aí vieram as vilas buscando uma forma criativa de atender à lei. Aí a lei vem e faz uma transformação na região e fala, agora tem os eixos de circulação, agora pode. Pum, vem o mercado imobiliário, faz uma transformação na região e é muito positiva. Tem os mais antigos que sentem a mudança da região, mas a cidade é um órgão vivo. A gente tem que respeitar essa vivacidade
da comunidade, né? Um momento a gente quer alguma coisa, outro quer outro. Quer dizer, como é que a gente ajusta tudo isso? Não é estanque. Então, toda lei, infelizmente, ela corre atrás do passado. Para impedir o que foi feito no passado que eu não gostei, eu faço uma lei que no futuro ela vai estar desatualizada porque eu vou querer. Então, essa é a realidade. Dentro disso, a gente tem que ter uma criatividade que não passa pelas mãos de um, mas passa pela mão e pelo diálogo de todos. Enfim, as experiências que a gente traz aqui para o nosso cotidiano são conversando com vocês, com a parte jurídica, com a parte de mercado, com os consumidores, as pesquisas e por aí afora. Infelizmente, eu acho que o grande problema acaba sendo, de uma forma geral, a política, né? Porque você tem um Estado que não tem competência, não tem capacidade, às vezes, para cumprir com determinada obrigação, mas chega para o poder, para a iniciativa privada e fala, cara, essa aqui é a minha dor. Vamos fazer dar certo? Vamos fazer uma concessão, X... A iniciativa privada precisa ganhar dinheiro com isso, não é fato. No país isso é lícito. Exatamente, completamente lícito e verdadeiro. Então vamos viabilizar. O que você precisa para viabilizar? Voltando ao negócio do trem lá de Viracopos, por exemplo. Pô, realmente, a demanda é pequena. Mas e aí, qual que eu faço? Quantos anos você precisa de isenção para você colocar esses trens aqui? O que você precisa de subsídio no ISS dos prestadores de serviço que vão fornecer serviço para você? Eu tiro o pé disso, eu vou te aliviar. Trazer para o diálogo, né? Trazer para o diálogo. Mas daí também, Viracopos, faz muito tempo que está ferrando com as taxas aeroportuárias, muita gente fugiu de Viracopos. Viracopos foi o maior da América Latina em movimento de carga, se eu não me engano, não é mais, não sei. Não, ele ainda continua ganhando muitos prêmios, tá? Mas fugiu muita gente daqui. O problema de Viracopos é que, infelizmente, num passado recente, o seu concessionário fazia parte de um esquema inescrupuloso de país, enfim, a gente sabe tudo o que aconteceu. Tem gente grande aí dizendo que não aconteceu nada, mas enfim, aconteceu. A gente viu o que aconteceu, a gente viveu na pele o que aconteceu. Exato. Então não vamos também jogar pano quente onde não tem, né? Hoje, Viracopos já começa a ser reestudada a sua relicitação. E se isso acontece, um novo panorama de Brasil e de estruturação, talvez possa ser benéfico. E aí sim, o trem possa até entrar como uma parte da contrapartida dessa relicitação, enfim. Tem solução, para tudo tem solução. Sim, tem que ter esse diálogo, né? Você pega o exemplo também que você estava dando do trem e tudo mais. Pô, o trem nunca deveria ter parado. Jamais. Né? Foi um equívoco, vou deixar o carro em casa, tudo bem, mas cadê o metrô? Cadê o transporte público, ônibus? A gente critica os Estados Unidos, né? Fala, a gente bebeu muito na água deles, a gente abandonou os trens, foi tudo pro carro. O americano só anda de carro. Cara, não é verdade. Não é. Hoje, das maiores companhias de trem no mundo estão nos Estados Unidos, cargas principalmente, lá 100%. Lá tem a virtude do cara ter o seu próprio carro, o carro é o de passageiros, né? O seu próprio carro que ele conecta num trem de cargas e vai viajar os Estados Unidos inteiro com a esposa dele, no trem dele, no carrinho dele e tal, e tudo funciona. Quer dizer, a gente bebeu de parte daquela água, talvez a pior parte daquela água, não vou entrar no mérito, mas enfim... Não é verdade. O brasileiro, sim, por questões governamentais federais, optou pelo petróleo, pelo consumo da borracha, do pneu, etc. E foi 100% para as rodovias. Isso foi uma ação lá atrás, que eu acho equivocada, mas foi um pensamento da época, a gente respeita. Mas olhando o futuro, hoje o governador de São Paulo é um entusiasta dos trilhos. Isso tende a voltar com muita força, se Deus quiser vai, enfim... Aí vem a questão de quem a gente elege para nos governar, e isso vem aí uma meia-culpa para todos nós, que as pessoas que pensam um pouco acima da necessidade básica, elas não se envolvem com política, elas não se candidatam, elas não se expõem, e aí a gente fica refém daqueles que são eleitos. Sem fazer juízo de valores, mas tem muito mais gente preocupada com as demandas básicas do que com a cidade em si. Então o resultado está aí. Isso, a gente tem um problema social gravíssimo, sim. Agora, precisava ter equilíbrio. A gente tem um arquiteto vereador na Câmara de 33 vereadores. Você acha? Tem lá, uma meia dúzia de 10 ali, que têm um olhar um pouco maior para a cidade, mas não muito mais do que isso. Não tem. Não dá para listar mais do que 10 em 33. Então, tem um desbalanceamento político eleitoral muito grande. Isso é uma meia-culpa nossa, porque a gente não se envolve, não se candidata, né? Não... É nossa como sociedade, é isso aí, não tem como fazer isso aí. Mas, Alan, até acompanhando esse movimento que a cidade teve, né,
quando nós éramos menores, né, mais novos, existiam os bairros Nova Campinas, Guanabara, estritamente residenciais. Hoje, poucas residências a gente encontra nesses bairros, né? E houve essa migração, né, do pessoal que saiu dos bairros, até por conta da segurança pública, que a gente comentou aqui Sim. agora, foram para os condomínios fechados. Só que tem uma novidade aqui na Prefeitura de Campinas, que foi a aprovação do primeiro condomínio de lotes, né, que já é previsto desde 2018, mas somente agora em julho que houve uma aprovação efetiva desse modelo. Comenta pra gente, qual que é a diferença desse modelo para os modelos tradicionais de condomínios fechados? Legal, esse é um case que também é nosso. Passando o primeiro ou o segundo loteamento, o condomínio de lotes de Campinas, a aprovação é nossa, é do nosso escritório, o projeto do nosso escritório, com os incorporadores já da casa, antigos, enfim, o pessoal do Swiss Park. O condomínio de lotes é uma tipologia que é usada no Brasil há muito tempo. No estado de São Paulo, ele tinha um subterfúgio da lei para ser feito. Quer dizer, a gente aprovava condomínios de casas com um núcleozinho mínimo de banheiro, cozinha e quarto, e a pessoa entrava com uma substituição de planta para fazer a sua casa do jeito que ela queria. Eu digo a gente como o mercado imobiliário, tá? A Comurb nunca fez esse produto porque ele realmente passava ao largo de uma falhazinha da lei, aquilo podia valer, enfim, acontecia. A gente não congratulava com isso, mas, enfim, era uma prática de mercado. Você pegava uma gleba, você fazia lá uma aprovação de um HMH e seguia em frente. Depois o cliente usava esse subterfúgio de trocar a planta. Vou ampliar minha casa. Pronto, ampliava, pagava as taxas, fazia a sua casa, que, de fato, impacto para a sociedade zero. Aliás, positivo, porque gera mão de obra, gera produtos, compras, insumos, etc., tudo funcionando. Então, perfeito. O Ministério Público, certa vez, notificou o governo estadual buscando legalização desse processo, porque acontecia pelo estado inteiro de São Paulo. Em outras praças do país já existia o condomínio de lotes como um instrumento legal. Isso virou um desafio para o plano diretor de 2018 de a gente regulamentar isso. E Campinas foi muito assertiva nessa regulamentação. O que ela fez? Como já era feito no HMH, ela puxou para o HMH os regramentos, falando aqui habitação multifamiliar horizontal, né? Então são as vilas, as casas, enfim. Puxou para o HMH os regramentos e disse: o condomínio de lotes pode ser feito, não é necessário que cada casa seja igual uma a outra, porque eu não sou igual a você, não tem por que eu ter a mesma casa. Não é um carro, né, que você compra na concessionária igual, tudo bem, a casa tem as suas particularidades. Você precisa de um home office, eu preciso de uma oficina, o outro quer pintar um quadro, o outro quer... Cada um tem a sua demanda dentro da sua casa, então cada um pode ter a sua casa diferente. Então isso foi regulamentado aqui em Campinas em 2018. Levou muito tempo para o primeiro sair, a gente está em 2023, 5 anos depois da lei, em parte porque era uma questão nova, ela precisa de que o incorporador tenha um lote urbano na cidade com um tamanho generoso. Um lote de 1.000 metros quadrados você até pode fazer, mas não vai te dar rendimento. Então, assim, nesses casos, eu estou falando de lotes de 16 mil, 20 mil metros quadrados. Então, são lotes grandes na cidade de Campinas, isso não é normal. A gente não encontra tantos, então eu preciso comprar uma quadra inteira, juntar esses lotes, fazer, aí eu posso fazer um empreendimento desse. Isso eleva o preço da operação. Mas tem alguns casos, como esses que você citou, esses 2 primeiros casos no Swiss Park, a gente conseguiu empregar essa lei. Que eu posso te falar dela? Ela é fundamental na questão da regularização fundiária do município. A gente aqui tem que ampliar um pouco as tipologias e possibilidades de incorporação na cidade para a gente trazer o regular, o formal para a grande maioria das pessoas. E ela resulta em produtos maravilhosos. Outro dia eu estava num churrasco aí com amigos, moradores ali do Swiss Park e tal, e eles incomodados. Você fez um condomínio de lotes em que o menor lote ali tem 200 metros quadrados, aqui é 360, você está jogando um outro público aqui dentro. Todo mundo tem essa preocupação. É o prédio que vai sombrear a piscina, ou que vai olhar a esposa tomando sol. Todo mundo se incomoda com a vizinhança.
Mas isso, na prática, não traz nenhum problema. Primeiro porque a grande maioria das procuras, o mercado está aqui para falar, né, Fernando? Você pode me corrigir se eu estiver errado. Às vezes são pais que moram no Swiss Park e que o filho quer ir para lá, ou o filho mora lá, o pai mora em outra região da cidade e quer trazer o pai para perto, 200 metros. Para a terceira idade já é uma casa melhor do que um terreno maior. Não precisa ser o apartamento, pode ser a casa. A gente gosta da terra. O interior de São Paulo tem a maior qualidade urbana vinculada à horizontalidade das casas. Quer dizer, então, assim, a gente não precisa copiar São Paulo, não precisa virar um emaranhado de prédios. A gente pode ter as duas tipologias se conversando e tal. Então, assim, é uma nova tipologia de mercado, em que eu compro um lote dentro de um condomínio de lotes, que eu tenho um potencial construtivo pré-estabelecido por esse condomínio, tenho regras para seguir, como é um loteamento. Mas ele é um condomínio, ele já está num lote. Diferença de loteamento e condomínio, o condomínio ele é fruto de um lote, né? Ele nasce num lote urbano. O lote urbano é o lote que passou pelo loteamento. Quer dizer, quando eu tenho uma gleba, eu tenho uma fazenda, eu preciso exercer sobre ela o parcelamento do solo para fins urbanos. Com isso, eu vou doar áreas verdes, permeabilidade, áreas públicas, enfim, cumprir com a função social da propriedade, resultante nos lotes que eu vou poder empreender. Então, agora, com essa tipologia, a gente amplia não só para o unifamiliar, mas para o multifamiliar também em lotes, o que pode ser uma tendência aí de alguns empreendimentos. Não uma solução generalizada, mas é mais uma tipologia possível aí de mercado. Legal. Que seja o primeiro de muitos. Já temos bastante estudos de boas áreas aí. Enfim, eu vejo com bons olhos. Para o mercado é muito bom, porque é um novo produto na prateleira, com novos tickets, que amplificam a possibilidade de clientes. Enfim, acho que é o caminho mesmo, é a regularização das cidades. O que a gente não pode aceitar são as cidades informais. Essas a gente tem que combater ao máximo, porque essas não cumprem com a sua função social e depois o custo vem para todos os impostos da gente para suportar essas despesas e por aí afora. Senhores, nosso tempo está acabando. Mais alguma pergunta? Pergunta tem um monte. Volta da aula. Tem um professor bom, né? Fala bonito, né? Tô embasbacado, né? Aquela coisa que você olha com admiração. Que bacana, top. Olha. Que delícia, nós temos a sorte de só trazer convidados experientes aqui, né? É verdade. Essa é a função, né? Aprender, a gente tem que aprender cada dia um pouco, né? Mas, na boa, tem muito assunto mesmo pra gente conversar. Se quiser, a gente volta com o maior carinho. Tem que voltar mesmo, tem muita coisa. É bacana, porque ele participou de muita coisa e entende pra caramba. Mesmo que não participou, ele sabe de coisa pra caramba. E tem muita coisa chegando também, né? A próxima você vai falar o projeto aí que você tá provando. É isso aí. Tá bom, combinado. Fica o convite. Não, fica mesmo. Fica esse convite mesmo. A gente vai marcar na sua agenda aí. Eu voltei de viagem mais cedo, voltei ontem. Por sua causa. Olha a responsabilidade. Ainda fez muito bem. Fez muito bem. E não perdeu viagem. Então fica aqui a cobrança já para você pagar isso com a informação. Essa meia diária aí. Com a informação da próxima vez. Fechou? Tá combinado. Puxa vida. Alan, foi um prazer, cara, rever aí essa amizade nessa época de colegial. Um abraço também para os nossos outros amigos, Felipe Sakamoto, irmão, Laércio Mazon, Laércio. André Violaro, né? Lembra dessa turma? Castex. Temos uma turma muito boa aí para trás, né? Isso aí. E como que o pessoal te encontra nas redes sociais, seus contatos? Cara, a Comurb tá no Instagram, tá no LinkedIn, tá no Facebook, enfim, tá em todas. Comurb SPU, Sociedade de Projetos Urbanísticos, @, Comurb SPU, pode procurar lá, vai achar. E o meu particular, Alan Cury, eu uso Alan Cury em tudo, enfim, consegui segurar ainda o meu nome nas redes, enfim, estão todos lá, tá à disposição. É um prazer ter todos vocês aí comigo também. Maravilha, agradecemos mais uma vez aí a sua presença. Eu que agradeço, puxa vida, estou encantado com o projeto de vocês. Sou entusiasta do Código Imobiliário Podcast, enfim, tenho bastante gente para indicar para vir para cá, para conversar com vocês, e desejo vida longa aí esse projeto que é muito bonito. É isso aí. Pessoal, estamos encerrando então. Não se esqueçam de ativar as notificações e seguir o nosso canal @podcast Código Imobiliário. Por hoje é só e até o próximo podcast.